Vamos dar início, já são 19h05, estava esperando um tempinho para as pessoas entrando, né. Então acho que agora chega o momento da gente começar. Primeiro eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, e quero agradecer a presença das pessoas também que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Meu nome é Albiratã Trindade, eu sou coordenador do núcleo educativo do Centro Cultural Vale Maranhão. E esse é um evento do núcleo educativo, juntamente com a gestão do centro, Gabriel Gutierrez. Esse é o nosso primeiro seminário de arte, educação e cultura. Eu quero pedir que as pessoas que não vão estar na mesa, né, as pessoas que vão estar na audiência, que, por favor, desliguem os microfones e as câmeras, porque a gente tem 4 pessoas, né, na mesa, e ainda a Michele Alonso, que eu quero agradecer pela interpretação em Libras. E então, essas pessoas precisam estar bem destacadas, né, para que possam ser bem vistas. E aí, se vocês puderem colaborar desligando as câmeras e os áudios, eu agradeço. No final, a gente vai ter um tempo para pergunta, e aí vocês mandam a pergunta pelo chat, e a produção me envia, eu leio, e os nossos convidados respondem, tá bom? Eu queria também dizer que o propósito dessa mesa é falar de experiência, né? Falar de experiências em educação. E experiências em educação num lugar que prima pela coletividade, né? E é importante que, como a gente vai falar desse lugar, ouvir essas histórias, que a gente relaxe, sabe? Que a gente não precisa dessa formalidade acadêmica, porque estamos aqui com outro intuito. Não que a formalidade acadêmica seja ruim, mas não é a nossa via de ação, né? A gente quer mesmo promover um bate-papo num português claro, como diz a Mônica Nado, para todo mundo se entender, todo mundo se ouvir e tirar essas tensões, né, de que não pode dar errado, tudo certo, não sei o que. Não, eu acho que a gente vai se comunicando. Então, vamos ficar tranquilo, vamos nos divertir, vamos comungar. E eu acho que só dá para se comungar de verdade, se divertir de verdade, quando a gente está relaxado, está em casa, está feliz, sem tensões, né? E, então, eu vou apresentar a mesa. A mesa tem o tema coletividades, criação, subjetividades e resistência. É um tema interessantíssimo, né, de muita responsabilidade. E as pessoas que foram convidadas e escolhidas justamente porque estão nesse lugar da experiência, e são pessoas que podem falar bem disso, são projetos que tomaram tamanhos inesperados, em lugares inusitados, muitas das vezes, né? Então, por isso que essas pessoas foram escolhidas, olhamos várias pessoas, pensamos em várias pessoas. Foi um tempo muito dedicado e conseguimos reunir essa mesa especial. Aí eu vou agora apresentar um pouco cada um das pessoas que vai falar e entregar a mesa a eles para que a gente possa ouvir e desfrutar dessas alegrias. A primeira pessoa é o Gustavo Silvestre. Ele é designer, artesão, professor e idealizador do projeto Ponto Firme em São Paulo. Ele vai falar desse projeto, vai nos dizer, deixar a par de tudo que acontece, de como essa história se deu e, enfim, falar dessa experiência. A segunda pessoa é a Mônica Nado, artista plástica e idealizadora do projeto JAMAC, Jardim Miriam Arte Clube, em São Paulo. E a terceira pessoa é a Jamira Muniz, pedagoga, professora e idealizadora da Escola Comunitária Luísa Marim e do projeto Reprotai.
além de ser coordenadora do Espaço Cultural Alagados, em Salvador, Bahia. Então, vou passar a fala, acho que a gente começa com o Gustavo, depois com a Mônica e depois com a Jamira, se assim vocês quiserem, a gente pode trocar também. E eu vou sinalizar o tempo, que a gente tem um tempo razoável, mas se precisar sinalizar, fiquem à vontade para falar. Eu vou sinalizar com a plaquinha, eu falo mesmo, mas fiquem à vontade, tá bom? Vocês estão em casa, sintam-se em casa. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Gustavo, com você, querido, a palavra. Boa noite a todo mundo. Gostaria de agradecer o convite do Centro Cultural Vale Maranhão. Estou muito honrado em participar dessa mesa com pessoas e projetos tão especiais, né? Eu acho que vai ser uma conversa muito rica e uma troca de experiências, né? Muito valorosa para todos nós. Hoje eu vou falar um pouquinho do projeto Ponto Firme, contar um pouco dessa minha experiência, né? O projeto existe desde 2015 e ele surgiu de uma vontade minha, né? De dividir, né? O conhecimento e também de doar um pouco do meu tempo, né? Para o mundo. Todo mundo está me ouvindo, está tudo ok, a gente pode seguir daqui. Eu tenho uma apresentação, Biratã, vou compartilhar aqui com vocês. Eu acho que você tem que permitir que eu compartilhe. Acho que tem que ativar o compartilhamento. A produção vai fazer aí. Estou vendo aqui, Gustavo. Legal. Porque fica mais fácil da gente visualizar com esse roteirinho aqui. Oi, Gustavo, aqui é o Edísio, coordenador de produção. Você se tornou anfitrião da sala, você já pode compartilhar a sua tela. Ok. Vamos lá. Aqui. Como eu estava falando para vocês, né, o projeto surgiu dessa minha vontade, né, enfim, de doar um pouco do meu tempo, né. Eu trabalhei muitos anos com moda, né. Eu sou designer, artesão, professor e tenho uma ligação muito forte com a moda, né. Então, eu senti essa necessidade, né, de dividir e trazer algo mais produtivo, né, para esse universo, para esse campo da moda, né? Como que a gente poderia usar as ferramentas da moda, né, para dividir esses conhecimentos e, enfim, chegar em outros espaços. E eu me deparei com esses dados aqui, né, que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. São quase 10 estados do Maracanã lotados, né? Muita gente. A gente não tem políticas públicas, né, para lidar com essa situação. E tem um agravante muito sério, que é 1 em cada 4 condenado, ele reincide no crime nos 100 primeiros dias, né? Quando esse ex-detento, quando ele ganha liberdade, né? E ele, em 3 meses, né? 100 dias, mais ou menos, isso é uma fonte do Banco Nacional de Monitoramento de Presos, um dado até antigo, de 2018, isso, enfim, ainda não tem um estudo atualizado sobre isso, mas esse dado, né, ele mostra que, desde Foucault, né, quando ele foi discutir toda essa questão do encarceramento, das punições, né, que o sistema carcerário ele não serve para recuperar, né, ele está servindo apenas para punir, e esse número, né, da reincidência no crime, né, ele deixa muito claro esse ponto, né? E o projeto Ponto Firme ele leva afeto, design e educação, né, para dentro de uma prisão
e tenta promover, né, colaborar com essa transformação social a partir da moda, do design e da educação. A gente oferece capacitação profissional, né, em crochê, é um curso de crochê, por essa minha ligação com a moda, né, passei muitos anos atuando como estilista, com criação, com desenvolvimento, desfiles. Então, a gente conseguiu capacitar, né, levar a moda, levar o crochê, levar as artes manuais para dentro de uma penitenciária. E com isso, né, gerou essa capacitação profissional, porque o crochê, além de uma ocupação ah, ah, educativa, né, uma ocupação terapêutica, ele também consegue gerar renda, né? Então, a gente descobriu, né, nesse fazer, nessa experiência do projeto, né, que a gente conseguiria formar, capacitar essas pessoas lá dentro, né? Lá dentro mesmo eles já começam a gerar renda, né? Porque eu levo material, eles fabricam, né, durante a semana, e quando os parentes vão visitar, eles dão esse material, né, para os parentes venderem, então acabam gerando renda com isso aí já dentro da penitenciária, né? A gente já consegue perceber uma transformação, né, dentro mesmo da unidade prisional. E depois, né, o projeto acontece desde 2015 e com o passar do tempo eu comecei a receber os egressos, né, esses alunos que tinham passado pelas oficinas do projeto e quando ganharam liberdade, para minha surpresa, nem me procuraram. Professor, eu saí, ganhei liberdade e, sei lá, gostaria de trabalhar com crochê e tudo mais, né? Então, eu fui tendo que lidar com esse outro lado, né? Foi uma coisa muito natural e orgânica, né? Lidar com acolher, né, os meninos que estavam saindo e que me procuravam. Então, hoje em dia, o projeto acontece nessas duas frentes, né, dentro da penitenciária e fora. Fora da penitenciária, eu aproveito, né, toda essa formação que os meninos receberam, né, toda essa capacitação, desenvolvimento com a arte manual, né, especificamente com crochê, e eu aproveito esse talento, né, e esse dom desses meninos nos meus trabalhos como estilista, né? Então aqui, como eu falei, né, tem a penitenciária Adriano Marrei, aqui em Guarulhos, no estado de São Paulo, e também acontece lá no meu ateliê com esses egressos, né? Então, vou passando aqui, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Isso. Aqui é uma aula, né? Isso aqui mostra bem como que acontecem as oficinas dentro da penitenciária. Muita gente me pergunta, né, sobre a questão do preconceito, dessa questão de um ambiente masculino, machista, levar crochê, como que foi lidar com todas essas questões, né? E aqui dá para vocês verem, né, que é uma aula, enfim, os alunos todos interessados em volta de mim, os outros que estão mais afastados, né, desenvolvendo seus próprios trabalhos. Então, no começo teve, né, essa questão, né, a gente esbarra sempre nessa coisa do crochê é coisa de mulher, crochê é coisa de vovó, né, mas foi muito rápida essa transformação, né, a partir do momento que eles perceberam, né, que esse curso, né, palavras até dos próprios meninos, assim, eles falaram para mim que funciona como uma bolsa de ar, né, dentro daquele ambiente tão sufocante, né, uma vez por semana eu vou lá, levo material, levo cor, levo, né, ideias e eles vão se desenvolvendo, né, então um deles me falou isso uma vez, que é um respiro, né? Esse um dia na semana, eles passam a semana. Acho que cortou, Gustavo. Deu uma paralisada. Vou ver aqui se ele volta.
de, de alunos que querem entrar no projeto. Gustavo, Oi? desculpe, deu uma travada aí, acho que tipo alguns segundos, viu? Tá. Voltou? Voltou. Vocês estão na Eu estou tela te da vendo. aula aqui? Eu só não estou vendo a sua tela o que você estava projetando. Só estou lhe Tá vendo. ótimo. Então, eu vou passar para a próxima tela, vocês me falam se está Tá acontecendo. bom. Mudou? Ainda não. Vamos esperar aqui para ver o que a produção vai dizer. Ficou uns A linha 40 do segundos fora. A linha do tempo está acontecendo? Não, a gente não está vendo. Só estou lhe vendo. Mas espera aí. Acho que os meninos vão dizer já vão falar alguma coisa. Vamos esperar um pouquinho. Tá. Oi, Gustavo, eu preciso que você me devolva o poder de anfitrião da sala para eu poder fixar você de novo e a intérprete. Você sabe fazer isso? É só clicar na minha tela com o botão direito e me dar o poder de anfitrião. Certo. Obrigado. Gustavo, tenta compartilhar a tela de novo para a gente, por favor, só para a gente fazer o teste. Tá. Voltou? Sim, voltou. Pode continuar. Legal. Desculpa aí, gente. Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Tecnologias. Aqui é um pouquinho da linha do tempo, né, para contar, assim, desde esse começo, né, o projeto começou lá em 2015, como eu estava contando para vocês, é uma iniciativa voluntária. Eu fiquei sabendo que existia uma pastoral e que nessa pastoral, dentro da penitenciária, haviam 3, 4 jovens rapazes que faziam crochê e me perguntaram, assim, bem acidentalmente, você não daria umas aulas lá dentro? Foi bem assim que começou o projeto, né? E como eu estava contando também para vocês, minha experiência com moda, né, muitos anos de moda, e só um minutinho, isso. E essa minha experiência com moda, né, eu tinha, enfim, chegado no crochê, né, só para encurtar a história, as mulheres da minha família todas faziam crochê, e desde criança eu vi aquilo, eu nunca aprendi com elas, porque, enfim, aquela história do machismo, né, crochê não é coisa para homem, mas sempre me interessei muito, né, e no meu trabalho como estilista, como criador de moda, eu sempre valorizei muito o trabalho artesanal, né, o trabalho artesanal brasileiro, nossa identidade cultural muito forte, né, onde a gente realmente, o país inteiro, né, é uma potência nesse campo das artes manuais. E aí eu cheguei no crochê, né? E quando eu cheguei, me deparei com o crochê, eu entendi que ali eu tinha ganhado autonomia, né? Para moda, a gente precisa de uma cadeia gigantesca, né? Desde a pessoa que planta o algodão, que colhe, transforma o algodão. Estou dando um exemplo do algodão, né? Pode ser qualquer fio, mas como que a matéria-prima, né, passa por todos os processos até virar um tecido, e esse tecido tem que ser cortado e modelado, cortado, costurado, né, estampado, é uma cadeia gigante, né? E quando eu descobri o crochê, né, eu já fazia 20 anos que eu estava na moda, e redescobri, né, me reencontrei com o crochê, que eu estava com muito questionamento, né, com a questão da moda, do descaso com o planeta, né, da moda ser uma indústria tão poluente, dessa velocidade do consumo, né, de tudo entra e sai da moda. Eu estava muito contente com isso e comecei a procurar
essa questão dessa moda mais devagar, né? Que se preocupa com o planeta, com as pessoas, com os animais. Eu fiquei mais com tendências para esse lado, né? E aí me deparei com o crochê e eu percebi que ele me deu autonomia. Eu não dependia mais dessa cadeia, né? Eu era um estilista capaz de criar meus próprios tecidos, né? Com uma agulha, tem até uma agulhinha aqui, nunca tenho, sempre do meu lado tem agulha, linha, né? E com agulha e com linha eu conseguia criar meus tecidos. Então eu falei, gente, aqui tem uma potência, né? Essa arte manual me deu uma independência. E foi com esse pensamento, né, que eu falei, se funcionou para mim, pode funcionar para mais pessoas, né? E quando me perguntaram, né, sobre, você daria aula numa penitenciária? Eu falei, cara, tem tudo a ver, né? É uma questão de gerar uma independência, né? De uma ocupação, né? Do tempo disponível que essas pessoas têm dentro da penitenciária, né? Enquanto estão cumprindo suas penas. E eu falei, vamos lá, né? Vamos entender. E assim, em 2015, eu ganhei 11 agulhas de doação e algumas linhas e eu parti para essa aula, né? Então, aqui tem um pouco da linha do tempo, que de 2015 para cá, em 2016, né, um ano de projeto, a gente já fez uma exposição dos trabalhos dos meninos. Quando eu cheguei lá para dar essa primeira aula, eu quis saber o que esses que já faziam, né? O que eles faziam de crochê. Então, pedi para eles levarem os seus trabalhos, né? E percebi que eles trabalhavam fazendo muitos tapetes de banheiro, né? Eu falei, tá bom, então vamos estudar tapetes, ver outras referências, né? E a gente foi abrindo esse leque de referências, né? E a partir do que eles traziam, a gente, né, eu ia esgarçando esse tecido de possibilidades, de combinações de cores, de fios, de materiais, né? A gente explorou bastante. E como o resultado foi tão bom, né, dessas aulas, dessa instigação que eu provoquei neles lá, né, com essa curiosidade sobre outros tipos de tapete, além do que eles já faziam, né, que a gente, em 2016, a gente fez uma exposição pequena, linda, singela aqui em São Paulo. E em 2018, né, a gente continuou, enfim, desenvolvendo, esses alunos continuaram trabalhando, eu levava muitas receitas, revistas, né, porque cada um queria fazer uma coisa diferente dentro do universo do crochê, e eu comecei a perceber, começou a chegar muita roupa, né, falei, gente, eu estava correndo da moda, né, estava querendo ir por outro caminho, a moda veio correndo atrás de mim, né, porque professor, eu fiz essa camiseta, né? Eu dava uma revista de tapete e no meio das receitas do tapete tinha uma receita de um vestido. Professor, eu fiz um vestido que estava lá naquela revista. E assim começou a aparecer muitas peças, né? Então, quando eu dei conta, tinha uma arara de roupas. Eu falei, gente, isso é muito impressionante, né? A gente precisa mostrar isso. E a primeira ideia que a gente teve lá, eu e os meninos, vamos fazer um desfile aqui dentro. Então, seria um desfile, eu, os meninos mesmo, os alunos, e a gente ia desfilar lá dentro da sala de aula só para a gente ter, né, essa história aí desse desfile. Mas quando eu trouxe essas roupas, né, eles começaram a mostrar, eu falei, gente, posso levar para fotografar, depois eu trago, para a gente ver como que vai ser esse desfile. E quando eu trouxe, né, para o meu ateliê e chamei um modelo amigo, a gente fotografou tudo no corpo, eu falei, gente, é impressionante, né? Como que esses meninos que nunca tiveram curso de moda, enfim, muitos não têm, né, tem um grau de escolaridade muito baixo, né, enfim, passaram nem pela escola, né? Então, como que essas pessoas, através da arte manual, né, através do crochê, dessa técnica ancestral, eles estão conseguindo se expressar, fazer coisas tão bonitas, né, tão potentes. E ali eu vi que existia realmente uma força, né? E eu falei, cara, a gente precisa levar isso para mais gente, né? E foi quando veio essa ideia maluca de apresentar essa coleção na São Paulo Fashion Week, né? Que é o evento de moda mais importante do nosso país. E, para minha surpresa, né? Eu conversei com o diretor do evento e, para minha surpresa, ele topou na hora. Assim, eu já saí da reunião, ele falou,
vocês estão dentro, né? Então a gente começou a se preparar para esse desfile, né? Então foi incrível, um processo incrível de 9 meses, que depois eu vou contar para vocês o que virou esse processo, né? Além do desfile, né, de abertura, nós abrimos a 45ª, né, da edição da São Paulo Fashion Week, um desfile lindo, emocionante, e depois disso, né, depois dessa aparição na São Paulo Fashion Week, teve uma grande repercussão, enfim, todo mundo ficou muito interessado em entender como que aquelas peças tinham saído de dentro de uma penitenciária masculina, né, crochê, enfim. Então, nós fomos convidados para participar de uma performance na SP Arte, que é uma feira de arte grande que tem aqui em São Paulo, lá na Bienal. Então, a gente começou a criar essas pontes, né, que eu costumo falar que são pontes de crochê. Nesse primeiro desfile, em 2018, nós só tínhamos um aluno, foi o primeiro aluno que saiu e me procurou, que é o Anderson Figueiredo. E nesse primeiro desfile, só tinha o Anderson, né, comigo, ele ajudou na coleção, ele desfilou nesse desfile, foi uma coisa linda, emocionante. E já aqui no SP Arte, isso já era 2019, né? Nós fomos convidados pela Galeria Vermelho para participar dessa performance, e aí já tinha saído mais alunos, né? Então a gente participou de uma performance, foram 7 dias de performance, né? A gente ficou crochetando dentro da Bienal durante 7 dias, então ia revezando, né? A gente ia trocando os horários e enfim, ficou essa performance acontecendo durante esses 7 dias. E foi incrível, né, ver, e eu sempre falo dessa história, né, depois tem uma foto aqui que eu quero mostrar para vocês, mais na frente, sobre, que mostra bem, né, essa história que eu sempre falo que são pontes de crochê, né, que a gente constrói lá dentro da penitenciária, né, e elas vão parar dentro da Bienal, né. E logo depois disso a gente foi convidado pela Farm, essa marca, né, eles tinham um projeto de fazer a primeira loja deles, né, em Nova York, e aí nos convidaram para fazer uma obra gigantesca. A gente exportou quase meia tonelada de crochê para fazer esses provadores, né, parecem umas ocas. Eles fizeram uma loja linda lá no Sorro, e parece uma praia, até a areia da praia os caras conseguiram levar para lá. E a gente fez essas ocas gigantes, né, quase meia tonelada, como eu falei para vocês, utilizando, né, o talento, o dom desses alunos, né, que passaram pelo projeto dentro da penitenciária, ganharam liberdade. Aqui nesse projeto a gente já tinha 7 alunos, né, que tinham saído, tinham me procurado, e aí nossa equipe toda para fazer esse trabalho veio de egressos, e também o projeto começou a ter muitos voluntários, né? Então, meus outros alunos, né, de turmas, enfim, diversas, de vários lugares, eles começaram, Gustavo, a gente queria ajudar no projeto, o projeto é lindo, e, enfim. Então, além dos alunos, né, a gente formou um grupo enorme que é lindo de ver, né, que a gente está falando de ressocialização, né, e colocar esses meninos de volta, né, num grupo, né, um grupo enorme, tem 40 pessoas, que são meus alunos de SESC, né, de outras instituições, e lindo, né, ver essa junção, o crochê, né, servindo enfim, como uma liga, né, que junta todo mundo, e o crochê funcionando como essa ferramenta, né, de reinserção social. E já em 2019 a gente fez a nossa segunda participação na São Paulo Fashion Week, também eu vou mostrar aqui para vocês. O SESC nos convidou para um projeto lindo, que a gente fez uma ocupação do ponto firme na unidade do SESC da Avenida Paulista, e os alunos, né, esses meus alunos que agora fazem parte da minha equipe, eles também se tornaram professores, né? Então foi um curso lindo, a gente passou 20 dias dentro do SESC, dando oficinas, aulas, os meninos junto comigo, né, nesse curso. Então realmente, assim, a gente vê de fato, efetivamente, essa questão, né, de colocar de volta nos espaços, né? É possível isso, né?
a gente, enfim, com o projeto, né, a gente tem experimentado, né, esse tipo de conquista, né? Como imaginar que um garoto que dei aula dentro de uma penitenciária estaria no SESC, né, como o SESC da Avenida Paulista, dando aula, né, tendo essa autonomia de repassar o que ele aprendeu, né? Então, uma experiência linda. A gente terminou com um desfile, uma exposição, mostra de fotografia, enfim, foi emocionante, né? E foi muito poderoso, né? Ver a capacidade dessas pessoas e a evolução delas, né? De quando estava lá dentro até agora. Em 2019 também a gente participou na Pinacoteca de uma exposição super importante chamada Somos Muitos, que era uma experiência sobre coletividades, né? Então a gente ficou um mês dentro da Pinacoteca daqui de São Paulo, fazendo uma obra gigante junto com o público, né? E de novo essa questão da reinserção social, né? Da gente quebrar os preconceitos, as barreiras, né? As pessoas entenderem, sim, um egresso, é esse ser humano aqui que tem nome, que tem família, né? Que falhou, que errou, que, enfim, pagou pelo que fez e agora está tentando voltar para a sociedade, né? Então, todas essas experiências, né, a gente está falando de arte, mas dentro dessa questão tem uma camada de educação, né? Tem uma camada de afeto, de design, de tudo, né? Tudo isso, de estética, né? Tudo junto, né? Para tentar promover essa reinserção social. E agora, né, a novidade, a gente está preparando a próxima edição da São Paulo Fashion Week, que vai ser digital, né, por conta da Covid, e também por conta da Covid, né, todas as unidades prisionais, infelizmente, né, estão fechadas, mas é realmente uma questão muito séria de segurança. E a gente fez, né, uma edição, uma coleção toda com os egressos, né, uma coisa inédita também, que a gente fez tudo, né, de partido, à distância, e a gente vai apresentar uma coleção que fala de antidesperdício, né? A gente está fazendo uma coleção toda de resíduo e usando o crochê, né, para transformar essas peças, para fazer upcycling dessas peças. E é a primeira vez que isso vai ser apresentado, né, na São Paulo Fashion Week, uma coleção feita por um projeto social, né, que usa o trabalho e a criatividade e a arte dessas pessoas, né, que passaram pelo sistema prisional e que é muito complicado, né, de reinserir hoje em dia, né, existe uma dificuldade enorme de conseguir trabalho, né, para quem tem qualificação. Imagina para quem não tem qualificação e ainda tem, né, uma passagem pelo sistema prisional. Então, realmente, essa, né, foi uma grande questão para mim quando eu comecei a entender o projeto, entender a dimensão, né, da vida dentro do sistema prisional e depois a vida fora, né, as faltas de oportunidades e esse ciclo vicioso, né, que a pessoa não consegue sair do crime, né? Ela entra na cadeia, passa pelo sistema e sai pior, né? Que é aquela história de o sistema só serve para punir, não para recuperar. Aqui eu vou mostrar algumas imagens, né, de toda essa coisona aqui que eu falei, essa linha do tempo enorme. Aqui são trabalhos, né, onde o trabalho dos meninos, né, como que funciona esse meu trabalho junto com eles, né? Eu recebo encomendas, né, como eu contei para vocês, eu tenho um trabalho como estilista, né, de longa data, e eu recebo encomendas, né, sei lá, da Anitta, da Sabrina Sato, da Pablo Vittar, da Preta Gil, e, enfim, a gente precisa desenvolver esses looks que são super exclusivos, né, para show, para palco, para apresentação. E os meninos, né, eles sempre me ajudam. Então, a gente faz a roupa toda desmembrada, um faz a parte das franjas, o outro faz uma parte dos biquínis, o outro faz uma parte dos vestidos, e a gente junta tudo isso depois no ateliê, né? Então, aqui tem alguns dos exemplos, né, de como que o trabalho, né, como que o talento dessas pessoas, né, não é aproveitado, né, eles não recebem essa oportunidade, né, de mostrar o que sabem fazer, de mostrar os dons, os talentos. E, né, eu tento fazer isso, né, com crochê, com esse
meu trabalho com a moda. Aqui são os provadores que eu falei para vocês da loja da Farm, em Nova York. 4 ocas como essa, todas feitas à mão pelos egressos e por essa turma de, uh, de voluntários do projeto. Aqui um painel de crochê que a gente fez para a virada sustentável, que ficou exposto na Bienal. Aqui é o Thiago, essa é a performance que eu falei para vocês, da SP Arte, que era linda, né? Chamava Cloto, enquanto tinha um aluno de um lado da Bienal, né, fazendo o crochê. Essas cordas, né, passavam por todo aquele o vão central da Bienal, né? Quem conhece o prédio lá do Niemeyer tem aquele vão central, e percorria umas traquitanas, umas rodanas até chegar do outro lado. Então, para fazer o trabalho de um, né, para fazer o meu trabalho, eu tinha que desmanchar o trabalho da outra pessoa do outro lado, e a outra pessoa do outro lado, para fazer o dela, tinha que desmanchar o meu. Então, era um trabalho que nunca terminava, ficava nesse ciclo infinito. Foi muito lindo, né? E foi muito gratificante, né? Ver aonde a gente conseguia, né, inserir os meninos do projeto. Aqui é um vídeo. Opa! Aqui é um vídeo da Pinacoteca do Estado. E tem um depoimento do Eric, que também é um dos alunos aqui do projeto. Tá sem áudio, Gustavo. Ficou sem áudio? Ficou. Ficou, né? Peraí. Quero aproveitar e desculpe lhe dizer que você tem 2 minutos. Que pena. Tá bom. Tá maravilhoso. Eu vou passar aqui, ali naquele áudio era o depoimento do Eric, né? Contando, ele mora aqui no bairro da Pinacoteca há 30 anos. Você quer voltar ao depoimento? Você que sabe. Não sei se eu consigo e talvez a gente perca muito Tá tempo. bom, tá certo. Depois explicar o que ele estava falando. Tá bom. Explicando que ele mora nesse bairro, né, onde fica a Pinacoteca daqui de São Paulo, que é o bairro da Luz, aqui no centro, e ele mora aqui nesse bairro há 30 anos, né? Foi preso, cumpriu sua pena, saiu, e ele nunca tinha entrado na Pinacoteca, né? Então, né, esse abismo social enorme, né, abismo cultural gigantesco. E que através do projeto, né, e dessa nossa participação dentro dessa exposição, que ele estava muito feliz, né, de não só ter entrado, né, como agora, graças ao projeto, né, ele está fazendo parte de uma exposição dentro da Pinacoteca, né? Então é um depoimento muito legal. Depois eu tento, eu acho que tem no meu Instagram, no Instagram do Projeto Ponto Firme, tem, qualquer coisa vocês dão uma olhadinha lá. Eu vou passar rapidinho. Aqui é o desfile, porque a gente sempre faz o desfile dentro da penitenciária, né? Eu falei muito de São Paulo Fashion Week, mas antes da gente levar o desfile para fora, né, a gente faz sempre dentro da penitenciária, e aí leva modelo, maquiador, né? O mesmo desfile que a gente apresenta na São Paulo Fashion Week, a gente apresenta dentro da penitenciária e apresenta primeiro, né, para que os meninos, né, realmente possam ver o trabalho deles valorizado, né, o trabalho deles chegando em outros lugares. Aqui são alguns dos looks do último desfile que a gente fez na São Paulo Fashion Week, e aqui tem um trechinho bem rapidinho. Tá alto? Tá sem áudio. Tá?
E aí é um pedacinho, se vocês quiserem ver, a gente tem no YouTube esse desfile completo, vale a pena, tem uma trilha sonora muito linda, com falas de pessoas, né, que pensam e estudam, né, sobre toda essa questão tão complexa, né, do sistema carcerário no nosso país. Isso aqui, gente, é um pôster do filme que conta a história. Isso aqui é um longa-metragem que vai estrear agora. Eu quero, de antemão, convidar todos vocês para verem a pré-estreia desse filme. É um longa-metragem dirigido pela Laura Artigas, que conta os 9 meses, né, que a gente de gestação da nossa primeira coleção, né? Como que foi essa gestação. Então a Laura acompanhou, foi dentro da penitenciária, acompanhou todas as aulas, né? A gente fez vários processos eu levei artistas para darem processos criativos, né? Foi muito lindo, e está toda essa história dentro desse documentário. É uma chance importante, assim, né? É imperdível de assistir, porque depois, enfim, ele vai para outros festivais e a gente não pode, só pode mostrar agora nessa pré-estreia, né, para poder ser inédito e participar de outros festivais. Então, vocês podem entrar na página do O Ponto Firme no Instagram e se inscrever para poder assistir o filme. Vai ser lançado junto da nossa nova coleção, né, que a gente vai apresentar agora no dia 5 de novembro, na São Paulo Fashion Week, que vai ser um evento super especial, né, a primeira vez que é digital, e são 25 anos de comemoração do evento, né? Então a gente não podia ficar fora. Aqui é um pouco, né? Isso aqui é uma das turmas, né? Dos alunos. Muitos desses estão comigo aqui, né? Hoje em dia, o Tiago, o Eric, o Anderson, o outro Anderson. Então essa é a minha turma lá, né, do projeto. E eu quero agradecer a todo mundo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma pergunta, estou aqui à disposição para tentar responder. E agradecer demais a colaboração, a atenção de vocês e o convite. Ai, Gustavo, maravilhoso, que lindo, viu? Obrigado. Ficaria mais tempo, pena que o tempo é curto, mas muito obrigado, obrigado mesmo. O trabalho é lindo, lindo e transformador. É por isso que é importante saber dessas coisas, porque a gente tem mais esperança, cria sentido para a vida, né? Muito obrigado, querido. Eu que agradeço, gente. Gente, agora a gente vai falar com a Mônica, né? Mônica, você está por aí? Oi? É você, querida. Eu só não estou vendo a sua imagem. Ave Maria, e Aí, agora? Mônica Nado, Agora você tá? maravilhosa. Agora é com você, minha querida. Tá bom. Viu? Fique à vontade. Tá. Bom, também estou super contente de estar aqui. Parece que o crivo aí foi difícil, né? Na escolha. Então, pô, estou super orgulhosa, cara. E o Gustavo eu conheci na Pinacoteca, né? E eu também estava expondo lá, e ele estava lá, e conheci o lindo trabalho que ele faz. Parabéns, Gustavo. Demais seu trabalho. E é um brother, né, meu? Um brodão aí. Tamo junto, cara, né? Agora, olha, eu não vou mostrar o meu trabalho plástico. Eu vou mostrar o que eu fiz durante esses quase 20 anos de Jamac. Como foi como foi a transformação lá, né? Bom, eu, diferente do Gustavo, eu saí da universidade. Eu saí da universidade e na universidade foi que eu entendi que eu poderia sair da universidade e do circuito de artes, que eu ainda continuaria a fazer arte. Eu era uma burguesinha obediente, digamos assim, né? Queria fazer arte de verdade, etc., né? E estudando, né? Nada como estudar também, um pouco de estudo não faz mal para ninguém, né?
estudando, eu entendi eu entendi que eu poderia fazer de outro jeito, né, a arte. Eu entendi que a gente, por exemplo, precisa escolher o público para quem a gente quer falar. Eu também entendi que a questão da autoria era uma coisa ultrapassada, o que estava para se ultrapassar quer dizer, na esquerda, digamos assim, né? Pensamento de esquerda, claro que não para o status quo, né? Mas então eu comecei a trabalhar desse modo que eu chamo de autoria compartilhada, que é pegar o meu trabalho e abrir para muitas pessoas fazerem, como o Gustavo faz. Abrir para muitas pessoas fazerem, e aí a gente chama desse jeito. Eu chamo assim de autoria compartilhada. Eu ofereço para as pessoas a oportunidade de participarem da feitura de um trabalho de arte, e eu tinha muito a vontade de que as pessoas entendessem o que é arte, as pessoas comuns, sabe? As pessoas comuns. Enfim, em 2000, eu tive numa exposição que é na divisa do México com os Estados Unidos, era uma exposição importante que acontecia lá naquela época, que se chamava Insight. Então, eu participei do Insight 2000, e eu já tinha começado a fazer pelo meu mestrado, porque eu estava fazendo o mestrado é que me segurou no campo da arte, porque eu achava que a arte não tinha nada a ver comigo. Eu cheguei a achar uma época isso, né? Aí quando eu participei do Insight, antes também eu já estava no meu mestrado. Eu já estava no meu mestrado desenvolvendo esse trabalho coletivo, sabe? Tem algum problema você? Como é que é? Você está me vendo? Agora estou. Agora está, né? Tá. Então, eu já estava começando a desenvolver esse trabalho, e quando eu voltei de lá, eu queria fazer esse trabalho aqui. E quem tinha me chamado, o curador que me chamou para ir para lá, ele falava assim: mas como é que a gente vai fazer isso? Eu falei: não sei, vamos fazer, temos que fazer. Quem que vai ter o dinheiro? Eu falei: você, vai lá, escolhe o dinheiro e arruma dinheiro para a gente fazer, né? Assim, loucona, né? Loucona. Aí ele pegou, então, conseguiu para mim um emprego que era numa ONG da Milu Vilela, que é aquela mulher que toma conta do Museu de Arte Moderna, né? Então eu fui lá trabalhar, mas eu não fiquei fiquei 3 meses e me mandaram embora, porque eu não cabia lá dentro, né? Claro, eu não cabia, sabe? Era um lugar assim onde tinha guarda, tinha segurança, sabe? Na porta, tinha aqueles meninos que ficavam colados na grade olhando quem pode entrar, sabe? Então era assim, e eu entrando com os moleques lá, porque eu já estava fazendo essa coisa de pintar casa, né? Meu trabalho era pintar as casas com as pessoas que moravam nelas. E aí a gente desenhava, eles desenhavam, e aí eu inventava, eu compunha com eles arranjos ornamentais a partir do desenho deles, para a gente, então, enfeitar as casas, ornar as casas, sabe? Então, assim, aí isso dava, assim, aí fazia tudo de bom para o cara, né? Aumentava os níveis de, sei lá, sanguíneos deles, sabe? Ficava todo mundo super feliz, super achando que... era muito legal, é muito legal fazer isso, né?
E esse era o trabalho que eu estava fazendo lá na Dona Milu, mas aí eu entrava com a molecada lá, e entrava com os caras que eram os traficantes, sabe? E claro que me mandaram embora em 2 minutos, 3 meses. E aí, depois que eu fui mandada embora, eu peguei e falei assim, olha, quer saber? Eu não aguento mais ser mandada embora, de lugar nenhum. Eu vou ser meu próprio chefe, meu próprio empregador, e eu vou abrir uma ONG aqui no Jardim Miriam, que era no Jardim Miriam, que é uma periferia de São Paulo, né? Então eu peguei e fui para lá. Demorou um tempo assim para eu ir, né? Demorou um tempo, uns 2 anos assim, mas eu fui. E antes disso, quer dizer, quando eu quis ir para lá, eu tenho um amigo que é um cara que conhece toda deixa eu ver, a militância, sabe, as cabeças de esquerda do Brasil e do mundo, assim, né? Um cara que é um... E aí eu perguntei para ele, falei, olha, eu quero ir para o Jardim Miriam, quem eu procuro? Ele falou assim, olha, lá no Jardim Miriam você procura esse fulano aqui. E era o Mauro, que é o Mauro Castro. E o Mauro é uma figura, sabe? Ele é uma figuraça, ele é um cara que foi metalúrgico, 30 anos. Opa! Ele foi metalúrgico 30 anos, ele fez 20 anos. Acessou a imagem, Mônica. Agora. Aí, voltou. Ele foi 20 anos, ele conseguiu fazer ciências sociais no noturno, na PUC, em 20 anos. E depois disso, e foi mandado embora, porque ele era porque foi logo que nos anos 90, logo que eles abriram logo que começaram a mandar o pessoal embora das fábricas, no começo dos anos 90, ele foi um dos primeiros, assim, porque ele era um cara que pegava o microfone, subia no caminhão, olha, meus amigos, não sei o quê, precisamos prestar atenção na exploração, sabe? Ele era esse tipo. Então, ele também foi mandado embora no ato, e aí ele ainda fez geografia e virou um professor de geografia lá da região. E ele, então, virou um professor de geografia lá do Jardim Miriam, e eu apresentei para ele o projeto do Jamac. Eu falava assim, olha, eu tô querendo fazer eu estou querendo trazer para cá um projeto de cultura, mas eu não vou fazer isso se vocês aqui não quiserem, porque eu não quero fazer para mim, eu quero fazer para vocês. Não é uma coisa que eu... Aí o Mauro falou assim, olha, cultura não sei para que serve, mas se você quiser... Eu falei assim, eu falei, você não sabe? E o que a gente pode fazer que você goste? O que a gente poderia fazer nesse espaço aqui que você gosta? Num espaço, né? A gente não tinha ainda o Jamac. Eu ainda estava vendo se ia rolar mesmo, né? Aí ele falou, olha, a gente gosta de educação continuada. Aí, isso era 2003. 2003 todo a gente ficou negociando e procurando um lugar para a gente poder ficar, né? E aí, então, a gente pegou em 2002, 2003. Aí, em 2003, a gente começou a fazer um curso lá, em 2003, em 4, quando a gente abriu mesmo o Jamac. A gente começou a fazer esse curso, que era um curso de um rapaz que estava fazendo pós-graduação no FEFELESH. Ele estava fazendo pós-graduação lá na USP, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mas ele era já um professor da Faculdade de Economia e Administração. Então, ele deu esse curso lá no Jardim Miriam, que era assim, era a evolução do pensamento econômico dos pré-socráticos até hoje, e depois a evolução do pensamento político dos pré-socráticos até hoje. Ele deu esses 2 módulos para aqueles caras que eram professores da rede pública, funcionários públicos, gente militantes dos partidos,
dos movimentos sociais ali, do sem-teto, sabe? E de um monte de gente, as pastorais tinha muita gente lá. Então eles então ficaram felicíssimos, né? Foram ficando. E aí ele ia vendo que eu trabalhava na cultura, que era aquela coisa que ele não sabia para que servia, mas que eu trabalhava muito, né? A gente estava fazendo várias coisas. Eu saía nessa época, em 2005, em 2004, eu viajei com 4 meninos do Jardim Miriam para a França, sabe? Porque era o ano do Brasil na França, e a gente foi fazer E eu comecei a carregar moleque comigo para lá, para cá. E aí ele ia vendo a gente trabalhar, e trabalhávamos seriamente. E aí em 2006, a gente fez a Bienal de São Paulo. Era a Bienal da Lisete, né? A maravilhosa Lisete, temos que dizer, né? Mulher, né? E aí a Lisete conseguiu trazer o cara que tinha sido o orientador dela, esqueci o nome dele, é um puta cara também, um professor também maravilhoso. Ela trouxe ele para lá, e o Mauro me falou assim: olha, eu quero que você... Eu falei: Mauro, a gente vai ter uma grana de novo aí, sei lá, da Bienal. O que a gente faz? O que você quer que a gente faça? Ele falou assim: eu quero que você traga, imagina só, hein? Eu quero que você traga uma conversa sobre um simpósio sobre arte contemporânea e periferia. Este é o Mauro. Eu falei: tudo bem, vou fazer. E aí, quando chegou esse cara, que era o Celso Favaretto, a gente fez um simpósio, foi muito legal, várias pessoas vieram, tal, mas para o Celso Favaretto, o Mauro sentiu firmeza nele, né? Falou: esse aqui acho que serve para eu perguntar. Ele falou assim: olha, professor, eu preciso saber de uma coisa. O senhor... Eu dou aula aqui nas escolas nas escolas municipais e estaduais aqui, conheço praticamente todas elas, e conheço também os professores de artes, que são meus colegas. E, invariavelmente, quando eu chego, quando eu pergunto para eles o que eles acham dessa tal de arte contemporânea, eles me dizem que não gostam, que não compreendem ou que não sabem o que é. O senhor pode me explicar por que isso acontece? Aí o Celso Favaretto falou: claro que eu posso te explicar. É o seguinte, agora você não está me vendo de novo, né? Estou vendo, sim. Tá? Agora não estou. Voltou. Agora tá. Isso. Tá. É que entram umas pessoas de vez em quando, aí apaga para mim aqui, aí eu acho que você... Tá bom. Aí o Celso Favaretto disse assim: olha, arte é uma coisa que sempre fez parte da história da humanidade, mas desde os tempos primitivos, assim, desde a pré-história, sabe? A gente pegava, já punha a mão na parede, assim, já, sabe? Desenhava um bisonte lá, já eram, né? A gente já tinha arte, só que, né? Só que não tinha esse nome e tal, mas enfim, não tinha, enfim. Mas a gente sempre teve arte. Agora, então era assim: onde quer que as pessoas se encontrassem, quer as pessoas estivessem. Eu estou vendo a menina Você está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo e não estou lhe vendo. Então, agora. Eu estou vendo a Michele. Eu também estou vendo a Michele só. Eu estou vendo a Michele. Agora eu estou lhe vendo. Tá, eu não estou te vendo, mas tudo bem. Eu vou te ver aqui no quadradinho, pequenininho, eu estou te vendo. Agora você voltou pro quadradão. Tá, agora está no quadradão de novo. Sim. Nossa, samba do crioulo doido esse negócio, né, cara? Então, então depois ele falou assim: então, olha,
quer as pessoas estejam nas suas casas, nas casas dos vizinhos, nas casas dos parentes, nas igrejas, nas assembleias, nos jardins, nas escolas, nas associações, aonde quer que as pessoas estejam. Um bolinho de gente juntou, tem gente fazendo arte, inclusive para ganhar dinheiro, que é o caso do nosso amigo aí, fazendo crochê. Ele está olhando nós fazendo crochê. Que é isso, né? É isso. Então, aí ele falou assim, mas acontece que há 200 anos atrás acontece algo que a arte continua se desenvolvendo, mas a grande maioria da população vai sendo cada vez mais afastada deste desenvolvimento. Então, faltam 200 anos de informação para você entender o que é arte. Veja você. É incrível, né? Porque você pensa, 200 anos, o que era? O iluminismo, né? É o iluminismo que começa a rolar, né? E aí começa a segregação. E aí, se você tem um pouco de noção de arquitetura, você sabe que foi quando as cidades começam a criar os bairros de operários que são separados da cidade formal, né? Então, assim, eles perde completamente a conexão, né? E aí começa a vir um abismo, aquele abismo horroroso, né? Esse abismo começa ali no... Quer dizer, começa muito além, mas dá uma... Com a questão da arte é esse, né? E aí, então... Aí o Mauro, então, ele começa... Um dia ele pega, eu vejo ele soltar um flipperzinho, porque o Mauro era um militante da área da saúde, muito ferrenho, sabe? Ele até conseguiu levar para lá, para o Jardim Miriam, um hospital de 48 leitos, um negócio assim que não tinha nada, sabe? Ele é super aguerrido, assim, sabe? Então, ele pegou esse... eu vi ele fazer um flipperzinho onde ele dizia: precisamos nos reunir para fazer a conversa sobre o nosso hospital e o nosso centro cultural. Então, o cara já foi cooptado pela cultura. Agora, um pouco mais, assim, tipo 2010, ele teve uma coisa que foi incrível, que foi ele começou a fazer uma radiopost. Ele começou a reunir um grupo, que era aquele negócio que ele fazia lá nos anos, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, lá nas fábricas, quando ele pegava o microfone, bah. E era isso, quer dizer, era uma coisa que era dele, ele entendeu que a cultura era uma... Ele entendeu uma coisa... Bom, então ele tem mais para contar. Então ele vai fazendo isso, ele pega, ele cria esse negócio que é a radiopost, que é ele reúne um grupo de pessoas que uma vez por mês desce lá na Praça do Jardim Miriam, no meio de uma feira que tem lá muito louca, que é uma feira normal, mas tem também a feira do rolo, sabe? E ele, então, compete com a feira do rolo, compete com a feira comum, sabe? Tinha até uns bolivianos lá, mas os bolivianos foram enxotados, porque era muita gente. Os bolivianos punham a música muito alto, sabe? Muito alto. Os bolivianos apagavam todo mundo. E eles acabaram indo embora. Eles acabaram não sendo bem quistos. Muito forgado os bolivianos. Aí, então, e aí ele tem, e é um microfone aberto, entendeu? Você vai lá, ele fala, as pessoas que estão com ele falam, dão os informes, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, olha só, aqui a gente tem o Jamac, aqui nessa rua, não sei quando, aqui a gente tem também o Frei Tito, que é a nossa escola, que é o centro de
é o Centro de... Ai, meu Deus. Centro de Direitos Humanos, que é o Frei Tito, temos também a escola não sei quando, né? E aí ele ia fazendo isso, e aí ele também abriu um pano, que eu adorava quando ele abriu um pano que eu dei para ele, um panão que eu dei desses que a gente pintou, ele punha assim, o panão enchia de livro, porque os livros ele pode e aí ele doava os livros, ele doava, ele fazia, ele doa, aí as pessoas trocam ou ficam com os livros, fazem o que quiserem, sabe? Ele abre mão ali daqueles livros e continua levando livro para a rapaziada, sabe? E aí, um dia, então, eu fiz uma exposição no Paço das Artes, em São Paulo. Foi bem bonita, porque a gente trabalhou com o pessoal ali de uma favela do lado da USP, sabe? Que tinha... Então, foi bem bonita. A gente fez um desfile, sabe? A gente fez um monte de roupa. As moças, era um grupo de mulheres lá de uma ONG. Então, as mulheres fizeram os seus desenhos, que eram desenhos que elas gostavam. Cada uma delas trouxe o seu vestido que mais gostava. A gente trabalhou junto com o Renato Imbroise, sabe quem é? Renato Imbroise. É um cara muito legal, é um designer também, de roupa, ele trabalha muito com artesão. E aí, com bordadeiras, enfim. É um cara muito legal. Aí ele pegou e pediu para as moças trazerem o vestido que elas mais gostavam. E arranjou uma costureira maravilhosa, que era uma costureira assim, de vestido de noiva, sabe? Uma costura super boa. E aí veio a costureira, tirou a medida delas e levou os vestidos, e desenhou os vestidos, ou levou os vestidos. E aí elas... E ele pegou e aí elas fizeram as roupinhas. Essa costureira fez a roupa delas. E aí a gente abrimos a exposição com o desfile delas, com os seus vestidos, e um samba maravilhoso, que a gente abriu. Tá, abrimos 5 minutos, sim, senhor. Abrimos lá. Né? Então tá, então assim, olha, aí para acabar, a gente fez esse desfile que foi super legal, e um dia a gente fez uma mesa redonda também, né? Então tava o Miguel Chaya, a Priscila Arantes, que eram as pessoas, o Miguel, a Priscila, eu e o Mauro, né? Porque o Mauro também eu sempre levo. Onde eu posso, eu levo, porque ele vai falar muito melhor que eu, né? Aí o Mauro, ele no fim dessa mesa, ele pegou e disse o seguinte: olha, gente, eu também queria dizer para vocês que o meu desenvolvimento cultural se deu no ambiente do candomblé. Aí eu chorei, acabou. Aí eu, sabe, aí assim, porque antes ele me falava assim, você sabe, né, Mônica, a gente gosta aqui de um tambor, meio se culpando. De repente ele tira todo o julgamento, ele entendeu o que é cultura. Pronto, essa é a minha história. Não dava para contar outra, tá vendo? Tinha que ser essa. É muita história que Mônica, tem. sua história é maravilhosa. É linda. Eu morei no Jardim Miriam, que eu trabalhava com saúde mental. Juro, eu trabalhava com saúde mental no Jardim Miriam, com arte e Jura? educação. Foi uma Aonde? época muito feliz da minha vida, só que eu sabia do Jean-Marc, mas foi tão rápido, passou, foi um ano e Meu pouco. Deus do Pois céu. é, mas ainda vamos nos encontrar pelo Jardim Miriam. Sim. E aí eu voltei para Salvador e depois vim para São Luís. E eu sei que o Jean-Marc é um trabalho maravilhoso. Quem puder ver na internet. Só quero terminar. Posso falar Claro, mais? claro. Então, ó. Eu era andarilho. Mas às vezes... Gente, tem um microfone solto aí que tá... Olha, deixa eu contar o que aconteceu. Porque aí, sabe, tipo,
a gente já está na quarta sessão, e na quinta, ano que vem a gente vai fazer a quinta, eles estão fazendo uma festa literária, meio assim, na pegada de Paraty, e eles estão fazendo lá no Jardim Miriam, sabe? Eles entenderam essa coisa, eles se envolvem totalmente com a produção de um grande evento de cultura. E é lindo de morrer. E é para as crianças das escolas, sabe? Quer dizer, claro que chamam outras pessoas também, mas é para as crianças, para as crianças. É de morrer de paixão aquilo lá. Uma maravilha. Eu ia muito à feira também, aquela feira ali que é muito agitada. Legal O Jardim Miriam é um pedaço grande de Nordeste em São Paulo, né? Sim, Povoado pela galera do Nordeste. Sim. Quem puder ver o Jamar, quiser procurar o Jamar, procure, gente. O trabalho é muito bonito. O primeiro folhetinho, eu não sei como é, eu esqueci, o card desse seminário foi ilustrado por uma peça do Jamac, uma foto de uma peça do Jamac. É amarela e vermelha, eu acho. Azul clara, um trabalho... com vermelho, amarelo. Isso. E mais uma coisa que eu não É lembro. lindo, 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 lindo. E sem falar que e o trabalho plástico do Jamac diz muito sobre o trabalho afetivo do Jamac, isso sem dúvida. Mônica, muito obrigado, minha Obrigada querida. a você. Você realmente é uma pessoa iluminada, maravilhosa, alegre. Que bom. Obrigado mesmo, obrigado. A gente tem se falado um pouco, né? Desde o ano passado, a gente tentando organizar esse seminário, não saiu, mas saiu agora, e a Mônica estava lá com a gente. Que legal. Tá Obrigada, bom? Obrigado, minha querida. querida. Obrigada. Agora a gente vai chamar Jamira Muniz, minha conterrânea, baiana de Salvador, que tem uma história linda, e a gente vai saber do que ela apronta lá por Salvador. Jamira, querida, obrigado mais uma vez. A fala é sua, meu amor. Obrigado. Quero agradecer ao convite de vocês, né? Foi tão importante isso, a gente saber que essa tecnologia, mesmo complicada, mas ela aproxima. Mesmo que a gente não queira, a gente é povo e povo precisa estar junto, entendeu? Então, essa internet da vida, ela nos aproxima das pessoas. A pandemia veio para dizer o contrário, mas a internet disse, a gente vai segurar essa. E a gente está segurando. Estamos se comunicando, estamos conhecendo gente, conhecendo pessoas de todo o estado. Isso nos fortalece. Entendeu? Isso é que nos dá vida, né? A gente gosta de se abraçar, mas, enquanto a gente não pode, a gente fica só assim, né? Eu queria começar assim, dizendo para vocês, foi muito lindo ouvir você, menino. Eu sempre tive paixões, né? Por trabalhar em uma penitenciária, pela penitenciária feminina, né? Que eu acho que as mulheres, elas têm uma resistência. Eu assisti um espetáculo sobre mulheres, né, prisionadas, que me emocionei muito, né, muito mesmo, porque assim, a fila do masculino, a fila é grande, a visita, a fila é grande, o feminino, a fila é muito pequenininha, e a gente diz que as mulheres é que fazem esse país. Então, eu digo para você que foi uma honra conhecê-lo, né? Conhecer seu trabalho, vou pesquisar mais sobre ele, viu? E também pró, né? Eu chamo de pró porque todos que começam a pensar, criar história, né? Lutar para a sua existência, tem que ser uma pró, tem que ser uma educadora, porque se cria resistência, cara. A senhora é uma resistência, viu, Mônica? Parabéns. Porque a sua história é aquilo que você diz de verdade. E quando a gente fala de verdade, a gente não precisa de ponto e vírgula, né? Não precisa de certinho, mas a gente precisa falar do coração, né? E foi um prazer lhe conhecer, viu? Eu achava que pessoas mais jovens, né? Elas poderiam nos ensinar, mas a gente não pode dar esse lugar sempre, porque as histórias que a gente vive, eles ainda vão viver, né? É um viver de amor, afeto,
né, de subjetividade, de coletividade. A senhora estava o tempo todo buscando a coletividade, né? Eu gostaria de começar, né, que a escola comunitária Luísa Maim foi um tesouro, né, na vida de remanescente de palafitas, todos na maré, e, de repente, o governo do Estado faz um conjunto. Como sempre, né, faz um conjunto para qualquer um, não faz para eles, porque se eles fizessem para eles, eles fariam com toda a qualidade, né? Então, esse conjunto nasceu, e esse conjunto, muitas mulheres que moravam nele, principalmente, eu não morava nele, mas eu fui convidada para ele, reagiram e descobriram que elas poderiam fazer mais para a gente mesmo, mais para nós, primeiro. E aí nasce o sonho da escola comunitária Luísa Maim, educação e saúde. Por que saúde? Porque as crianças, cada maré, por causa da forma que, sabe, a gente vê o ser humano, criança e adolescente, gueto e bairro periférico. Não passa, não precisa estar vivo, né? E aí essas crianças reagem, e o corpo também. Então, a doença de pele era muito grande. E, com isso, a gente via na rua as crianças e decidimos, junto, fazer educação e saúde. Olha como é fácil fazer educação. Saúde? Não, porque saúde, a gente viu que prevenção, a gente não era acostumada à prevenção. A gente era acostumada a chegar uma vacina e dar, e acabou. De vez em quando aparecia. E, quando você pensasse em curar o câncer, você só já estava com câncer. Tinha que arrancar, né? Tinha que tirar o câncer, ou morrer com câncer. Então, essas histórias foi dando para a gente um poder, de vez de ser sofrimento, passou a ser o trunfo para a gente sobreviver. A gente abriu a escola, né, abandonado, um prédio abandonado, por uma obra, né, que terminou do governo do Estado, na época, e era a ACM Magalhães, né, Antônio Carlos Magalhães. Aí ele fez aquela obra e largou lá, aquele prédio abandonado. E nós, sabidamente, dizemos, nossos filhos é que estão lá, usando droga, se prostituindo, pegando doença, vamos acabar com aquilo ali. E a gente decidiu erguer aquele espaço para uma escola. A primeira escola comunitária dentro da península de Itapajipe. Então, eu digo para vocês que foi tão magnífico entender que a gente precisava fazer aquilo naquele momento. Que depois que a gente começasse a fazer, a gente ia brigar mesmo para ter o direito pelo próprio governo, né? Aí, minha volta vai, minha volta vem, a gente começou a fazer comunicação com as pessoas, o movimento negro, o movimento de educação, que não adianta sozinho a gente não dá um passo, não damos um passo. A gente tem o sonho, mas sonho só não é sonho, é pesadelo. A gente buscou o movimento negro, a gente buscou a EC, a Associação de Educadores de Escolas Comunitárias, a gente buscou o SECUP, Centro de Cultura e Educação Popular. A gente foi procurando e reinventando a nossa história, porque a gente não estava só, precisava nos juntar. E quando a gente se juntou, a gente começou a discutir uma educação do povo, onde o povo gesta a sua própria escola. E a Escola Luísa Maim, ela foi de um sonho coletivo e que nasceu a metodologia do construir, ouvir, escutar, facilitar, mediar uma roda. As reuniões sempre aconteciam quinzenal. E a gente conversava, e nas reuniões também apareciam as crianças, os pais e os adolescentes. Porque essa escuta não era só nossa, a gente tinha que fazer escola para a gente, filho de trabalhador.
era para pobre, não, miserável, mas era para filho de trabalhador e que a gente não se sentia miserável porque morava nas palafitas. Com essa ideia, a gente começou a criar o primeiro passo. Pensar que numa escola a gente precisa ter educadores que comunguem com a prática. E nessa a gente ganha, porque aí o movimento que existia em Alagados era a cultura, né? Uma comissão de cultura de Alagados. E dentro dessa comissão existiam pessoas que tinham um projeto de educação. Sonho para fazer educação, sonho para ser educador. E aí a gente começou a formar um grupo de 4 mulheres e um homem. Depois apareceu mais 2 mulheres que ganhou a proposta. E uma dessas, né, ela diz até hoje que nunca não vai morrer, né, sem entender que ela fez tanto pela humanidade, que ela vai morrer mais feliz do que ela tivesse parada em um movimento de filha bem iluminada, né? A filha que tinha tudo e faltava algo que ela foi buscar lá na escola. Então, essa figura está aí contando história para a gente também. Aí a gente começou a pensar com a metodologia. Tudo que você pensar, a gente fez. A primeira figura que eu me bati de frente, que eu amei muito, foi uma figura chamada Arão, que escreveu um livro sobre a história das escolas comunitárias. Quando ele trouxe o livro, a gente se apegou àquele livro com uma metodologia de fazer, aprender e facilitar. Porque a gente não faz nada sem o outro, entendeu? E foi nessa construção que nasceu as escolas comunitárias. E depois ele buscou, já que vocês pensam em transformar essa escola em um espaço educativo para crianças e adolescentes, vocês precisam buscar uma metodologia que comungue com o fazer de vocês. E aí Paulo Freire, o mestre dos mestres. A gente respira Paulo Freire, a gente acredita em Paulo Freire. A gente não perdeu, ele foi embora, mas a gente não perdeu, a gente ganhou. Porque a partir do momento que você defende algo que você acredita, nunca morre. E nunca morre, ele fica vivo. E a gente começou a trazer também as mulheres guerreiras nas salas. Porque falar de sala de aula, só sala, temos que falar de pessoas. Aí a gente trouxe os nomes Zeferina, Anastácia, Caroline de Jesus, e aí os meninos deram um nome, Luísa Maim, na escola. Porque a escola só era a escolinha, até a gente abrir um debate com as crianças, falando dessas mulheres guerreiras, ele identificar Luísa Maim como representasse todas nós que estávamos aqui. A luta de acolhimento do filho, da luta pelo filho, da luta pela transformação da sua própria vida. Então, foi identificado ela pela relação que os meninos começaram a entender, porque Luísa Maim, a história de Luísa Maim é muito parecida com cada uma mulher negra que faz educação. E a gente começou a construir, né, dentro da sala de aula, com os meninos, o que eles gostariam de aprender. Quando a gente fazia essa escuta, a gente trazia a história à frente, a história de vida de cada criança, de cada adolescente que passava por lá. E uma das que ficou mais forte para a gente foi relacionar ao sonho, um sonho de construir algo para a sua vida. O que desejava ser, mesmo morando em um bairro periférico onde ninguém conseguia dar espaço para a gente. Massa, né? Aí, já viu? Comunidade é massa, né? A gente tem até auditório. Viu? E aí a gente começou a construir isso. Eu ensinei durante
2004, 2002 até 2003, eu não consegui imaginar que naquela sala que eu tinha, né, dos 17 alunos, que foi dividido com outra professora, que a sala estava muito entupida, que os 17 alunos que estavam comigo eram meninos que tinham perdido o sonho, que não queriam mais sonhar. 12, 11, 9, 13, que o sonho estava amassado, estava lixado, estava, sabe, enterrado. E foi dessas crianças que eu olhei para mim mesma e disse, ai, meu Deus, se fosse eu gostaria de ficar aqui só dando aula de papel, né? Cheio de quadro, construindo isso. Não foi isso que eu aprendi na minha história de vida. E aí parti para a arte. Ah, querido. Usar a arte para retomar o sonho dos meninos não teve presente melhor. Porque com ler e escrever, eles não se identificavam. Primeiro que você resgata na família também. Tudo que eles traziam era o que eles traziam da própria família, das mães. A maioria filho de mãe só, sem marido. E nesse contexto, comecei a trazer a arte como um pano de fundo. Na época, cantava a música Escravizaura, lembram? A Escravizaura era a novela da Globo que todo mundo assistia. Mas tinha algumas pessoas que assistiam revoltada, né? Porque ser negro teria que ser escravo, nunca mostrava. E quando mostrava uma menina branca, que é mistura de negro com branco, mesmo assim ela ainda era crucificada por ser filha de preto. E aí eu trouxe essa história para a roda, porque os meninos assistiam. Aí eu consegui trazer para a roda um debate sobre o que era ser, né, negro nessas condições dentro de um bairro periférico. Eu nem levei para a cidade, nem para o país, porque para levar isso, ele tinha que conhecer primeiro o território dele e reconhecer o que era bom para ele, o que é que tinha aqui que era bonito para ele, e que jamais ele ia brigar para continuar preso numa corrente. Aí a gente fez uma cena e um dos meninos escreveu e jogou capoeira. Disse para mim, Pró Jamília, aí eu vou ficar na capoeira. O outro disse, eu quero ficar no timbal. E na hora que a cena acontecia, eles conseguiam se ver, não como escravo, mas como libertário. Porque eu dizia para ele que a arte transformava aquilo que a gente sonhava, queria. Quando eles tocavam o tambor e jogavam a capoeira, eu começava a escrever palavras que saíam da voz deles, do jeito deles. E quando eu sentava na roda para dizer, olha o que vocês fizeram, escreveram a história, apresentaram uma história. E dessa história você pode conseguir ler. E aí eu digo para você, irmão, foi levantar a autoestima minha deles. Porque eu nem pensava que eu ia ser professora na minha vida, né? Eu só ensinava. Eu era educadora social. E ainda sou até hoje. Não deixo de ser. E aí partiu para essa história de cada vez mais a gente avançar. A gente foi chamado várias vezes pelas universidades para pensar essa educação diferenciada, que eles chamavam diferenciada. E quando eles entravam na escola, que eles ouviam os meninos a falar, aí eles diziam assim, o que é que vocês querem ser quando crescer? Cada um dizia o que queria ser. Teve um menino que disse uma vez que não tinha sonho, mas quando ele começou a fazer esse trabalho na sala de aula e conhecer essa escola, ele passou a sonhar bem pequenininho. Ele ia ser mecânico, um dos melhores mecânicos do bairro. Aí eu dizia assim, por que você pensa assim? Ele, porque, gente, mas você disse que mecânico também é um sonho, né? Mas eu quero ser o melhor. E, para isso, eu quero estudar, quero ficar na oficina, mas não querem me deixar na oficina, porque eu sou criança.
Mas o pai dele, conversando com a gente, uma roda, ele disse que não deixava o filho dele na oficina, ele tinha medo de ser preso porque a criança não podia trabalhar. Aí, quando a gente colocou para ele que, às vezes, o estatuto ele não está negando o direito da criança, mas ele também não está deixando que os sonhos se destrua. Ele poderia acompanhar ele. No horário de aula, ele teria que vir para a sala de aula e tudo. E aí aconteceu, irmão. Cada vez que esse menino voltava para a sala de aula, ele tinha algo para contar na roda sobre o sonho dele. Então, assim, essas vidas que a gente viveu aqui, que está vivendo até hoje, nos trouxe a perceber que a gente não faz nada para o outro, a gente faz para a gente. Porque se a gente não faz para a gente não vai conseguir fazer para o outro. Porque para o outro não serve qualquer coisa, como também para a gente não serve qualquer coisa. A Escola Luísa Maim, ela hoje começou a 2007, por aí, ela conseguiu bater laje. Tem as Mulheres da Laje no YouTube. Começamos a bater laje, a construir o prédio. Hoje são 3 andares, né? Com uma brinquedoteca, uma sala de lanchar, sentado na mesa, sentado, olhando para o outro, com as cadeiras e mesas. Uma sala que tem projeções de filme sobre os desejos, sobre o trabalho que o professor acompanha. A gente tem também uma associação na escola que tem uma gestão de políticas públicas, onde essas políticas a gente avança com os jovens que estão hoje na rede Reprotar. E a maioria deles foram aí alunos da escola. Então, assim, quando eu vim para o Estado, eu vim muito triste, né? Poxa, eu quero cuidar desse espaço, mas eu não quero entrar no governo. E eu já estava aqui cuidando dele, fazendo teatro, fazendo música, fazendo oficina, trazendo as crianças para cá para assistir filme. Mas eu não queria entrar no governo, eu não queria entrar no Estado, porque era muito doente. As pessoas diziam assim, quando a gente entra lá, muda tudo. Eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou mudar o meu jeito de ser para poder estar em um lugar que só vai me vetar? Aí, meu amigo disse assim, olha, Jamira, do jeito que você é, e essa turma que anda com você, vocês vão modificar pelo menos esse lugar que vocês querem modificar. Aí eu me animei, mas conversei com os meninos, fiz uma roda com eles, devo sair, eu estava com 10 anos já na Escola Luísa Maim, eu vou sair porque também eu tenho que dar lugar a outros, e que hoje, Luciene, que foi aluna também, entendeu? Sônia Dias, que foi uma aluna de arte aqui, elas assumiram a escola. Hoje formada, pedagoga, já estão até pensando em mestrado, né, sobre o trabalho. E eu disse assim, agora já está na hora, já está todo mundo grande, né, todo mundo feliz, todo mundo disposto a continuar a história, eu vou para lá. Mas quando eu vim para cá, juro para você, eu acho que eu virei a cabeça do povo. O povo enlouqueceu a Secretaria de Cultura, na época, Fundação Cultural. Eles se perguntavam, quem é essa rede? Aí eu mandava os meninos responder. E os meninos iam com discurso de sujeito, com discurso de cidadania. E aí eles disseram, mas como é isso aí? Porque esse espaço ficou tão abandonado durante 30 anos que quando a Secretaria FUNSEB se libertou da escravidão, né, de senhores de engenho, começaram a pensar esses espaços. E juro para você, que foi um pontapé para que eu acreditasse que poderia mudar a realidade. Aí, esse espaço recebe criança, adolescente, jovem, mulheres,
homens, senhoras, mas o perfil dela é criança, adolescente e jovem. A rede vem com a formação de arte, eles tomam as oficinas, coordenado pelo trabalho que a gente faz no coletivo, e eles retomam para as crianças e adolescentes, em forma de oficinas. Só que não é só a arte pura, é a arte com a educação. Trabalhar as questões de gênero, né? Trabalhar o universo da literatura, trabalhar as noções de espaço, onde eu estou, quem sou eu, onde vou, o que é que eu quero. Então, é uma roda, continua a roda, uma roda que a gente aprendeu desde quando a gente era criança, a entender que a conversa não pode ser de cima para baixo, mas é de roda que a gente se entende. É de roda que a gente constrói um mundo novo, justo. Esses meninos hoje já estão homens, já estão assim educadores e já estão trabalhando. Tem meninos que já estão fora daqui e tem outros que dizem assim, não, meu lugar é aqui, porque o sonho a gente não pode cortar. Aqui eles ficam, no início, com uma galinha ciscando, mas quando eles começam a dar voos como águia, eles não sossegam. Então, a gente não quer prender a realidade do mundo, mas a gente também não quer perder a perspectiva de uma libertação, educação libertadora, porque é isso que liberta o ser humano, é dar a ele a possibilidade de construir algo que é dele, que ninguém ensina ninguém, né? A gente aprende um com o outro, e nesse aprendizado a gente tem que sistematizar o que aprende. E, para mim, é muito forte isso. A educação ela tem que ser libertadora. A universidade tem que abrir as portas, tem que entender onde é que está essa liberdade sem expressão de libertinagem. Libertinagem é muito diferente. Então, a gente está aqui para as perguntas, para o bate-papo, porque assim a gente não pode falar muito tudo, porque senão ninguém pergunta, tá? Então, eu estou aberta aqui, viu, para a conversa. Jamira, muito obrigado. Gente, Jamira, para mim, é uma inspiração. Eu peço a todos vocês, se puderem buscar na internet a rede Reprotai, porque é inspirador, porque são pessoas que trabalham na raça, sabe? São pessoas que tiram energia não sei de onde, faz um trabalho para pessoas que não têm nada, sabe? São revolucionários mesmo. E a Jamira, ela coordena o Centro Cultural Alagados, que é uma comunidade muito carente, e ela tem uma história magnífica. Para mim, é uma filósofa contemporânea maravilhosa. E a primeira vez que eu vi Jamila falando, ela falou uma frase que eu escrevi no meu caderno, e eu vou compartilhar para vocês. É uma frase curta, mas para mim isso é alta filosofia. Vamos errar juntos, mas cada um na sua qualidade. Eu disse, gente, vamos errar juntos, mas cada um na sua qualidade. Olha o entendimento de erro, sabe? É realmente uma pessoa que pensa a educação como algo experimental, que eu acho que é a natureza da educação, né? Não o acerto, mas pensar no erro, na possibilidade do erro como algo que faz parte da natureza da construção, da criatividade, da educação. Jamila, muito obrigado, minha linda. Muito obrigado. Eu ouviria você assim, foi rápido, né? Mas pelo menos as pessoas conhecem vocês com esses trabalhos inspiradores e que muda a vida de muita gente. Jamira, uma menina perguntou o sobrenome do Arão. Você sabe? Não estou ouvindo.
Olha, eu não por isso que eu falei Arão, porque eu não me lembro o nome dele. Eu tenho o livro em casa e não está aqui, mas Sim. eu prometo de botar para você Tá bom. socializar. Viu que Tá ele é certo, demais, obrigado. uma figura Imagino. demais. Você é sua referência, minha filha. Gente, a gente tem pouco tempo, mas é um tempo que dá para alguma pergunta. Será que tem alguma pergunta pronta aí? Alguém tem alguma coisa para perguntar a Mônica, a Gustavo, a Jamira? Ou vamos esperar aí a produção para ver se tem alguma coisa. Se não tiver, eu tenho uma pergunta. Eu acho. Enfim, eu vou fazer minha pergunta e se alguém tiver outra pergunta, faz. É uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, eu fiquei pensando, você trabalha com pessoas que estão num lugar que a gente sabe que não é nada fácil e muitas dessas pessoas, você sabe mais do que eu, não conseguem se reestruturar, né? Por conta do preconceito, porque a gente não perdoa, né? A gente tem uma sociedade que não perdoa, não conhece o perdão. E aí eu queria saber de você como se deu esse primeiro contato no sentido da confiança, porque, por exemplo, você foi para um presídio trabalhar com essas pessoas estigmatizadas, né? E também levou para o seu ateliê. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho muito importante. É uma situação realmente que a gente vai vivendo na prática, né? Eu nunca tinha imaginado, nem né, tinha tido contato com esse universo, né? De cadeia, enfim, sistema judiciário, né? Sistema criminal. E realmente estar lá dentro, né? Te coloca de frente com essa situação, com essas vidas e com essas questões, né? Então, como entrar num espaço desse, como criar essas relações de confiança, né? Enfim, e foi nessa lida diária, né, que a coisa foi se dando, né? Eu sempre entrei lá e sempre pensei, né? Sempre fui com essa cabeça de que eu estava indo dar uma aula, né? Eu nunca tinham pessoas aí falavam, você não tem medo, você está levando a agulha, a linha, alguma coisa pode te acontecer. E eu pensei comigo mesmo, sabe? Assim, foi muito engraçado assim e difícil, porque uma amiga minha me falou isso um dia antes, assim, estava me preparando minha aula, que ia ser a primeira aula no dia seguinte, né? E essa pessoa falou, eu estou aqui preparando a aula para... Você não tem medo, né? Então, veio logo essa questão da confiança, né? Que você colocou aí. Como que você entra num espaço desse, né? E eu pensei, né? Fiquei aquela noite, assim, com angústia enorme, porque eu falei, gente, eu tô com o coração tão aberto, né? Quando eu pensei, topei fazer, de levar isso. E no outro dia de manhã eu acordei e falei, cara, eu estou indo levar algo que foi bom para mim, né? Eu não levar algo que fez a diferença na minha vida, mudou o mundo do meu trabalho, da minha independência, sabe, da minha produtividade, né? O crochê tornou a minha vida absolutamente produtiva. Eu estava aqui escutando, né, essas mulheres maravilhosas, com essas gigantes, né, com projetos tão lindos, nossa, muito emocionante ouvi-las e estava aqui fazendo o meu crochê, né? Então todo o meu tempo ele é produtivo, né? Então eu me agarrei a isso e eu falei, cara, eu estou levando algo que foi bom para mim, então isso vai ser o meu escudo, né? Algo que mudou a minha vida para melhor. Então quando a gente vai com essa intenção, né, de levar o melhor que a gente tem, de doar o nosso tempo, de dar atenção, eu acho que a energia, né, a gente move essa energia na gente e consegue mover essa energia no mundo, né, escutando a Jamira e a Mônica, eu acho que é o que liga, né, todos esses projetos e essas iniciativas em lugares diferentes, mas que tem essa, né, essa inquietação que leva a uma ação
e essa ação que leva às mudanças, né? Então, a nossa relação de confiança foi isso. Eu nunca perguntei, né, quando eu entrei lá, eu nunca perguntei, isso não está em pauta, né? O que você fez. Às vezes, quando vai a equipe de televisão, eu fico super constrangido, que a primeira coisa que os caras fazem, né? Você está aqui por quê? Qual o crime que você cometeu? E daí eu nunca fui com esse intuito, né? Eu falei que são meus alunos, a partir dessa porta para dentro, isso aqui é uma sala de aula, né? E eles são alunos. E a partir daí, né, eles foram entendendo que ia ser assim, né? A nossa relação ia ser nesse grau de confiança. E de 2015 para cá, né, nunca aconteceu nenhum incidente envolvendo, né, nossos materiais de trabalho, envolvendo os meninos do curso. Né? Para minha surpresa, os psicólogos, né, todo o pessoal que cuida da parte de laudos, né, psiquiátricos e que falam que os meninos que tiveram contato com o curso, né, como foi benéfico e como mudou o jeito de pensar, né? Eles falaram, gente, a gente faz uns testes assim, super, né, uns exames ali com os alunos, super que não dá para a pessoa entender, né, o que está acontecendo ali, e que ele fala que os que passaram pelas oficinas, né, que realmente o curso conseguiu mexer, né? Esse trabalho com o fio, né, ele é muito poderoso. Você vai puxar essa história do ser humano fiar e PC, né? Ela abre, desarma muita coisa e abre muito as relações, né? Então, eu acho que foi um pouco por aí que, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Obrigado, Gustavo. A gente vê que realmente o afeto ele está condicionado a algo muito antes dele acontecer, né? Eu acredito realmente que isso se deu, toda essa possibilidade só acontece mesmo porque você estava aberto, e quando você diz assim, eles são meus alunos, né? Você dá margem, dá espaço, cria espaço, margem não, você cria espaço para que realmente esse afeto, esse bom afeto aconteça, né? E raize e se propague. Tá antes da coisa acontecer mesmo. Obrigado, Gustavo. Jamila, eu tenho 2 perguntas para você. Eu vou ler aqui e eu vou ler as 2 porque eu acho que tem um pouco a ver, né? E a gente está com pouco tempo, mas dá para responder. Uma é do Ícaro Moraes. Ele diz: Jamila, quanto você julga importante a vivência pessoal dentro do meio cultural antes de pensar em trabalhar, usando ela como meio educacional, né? Na formação? E a outra é a pergunta da Tayane. Ela pergunta para a Jamila também: a escola hoje em dia, a escola Luísa Maim, tem alguma ação voltada para a formação de professores dentro dessa perspectiva de educação libertária? A gente, como eu digo, a gente no coletivo, a gente constrói. A Escola Luísa Maim sempre foi fonte de formação, trazida das universidades e, ao mesmo tempo, de metodologia prática. Porque, na verdade, quando você vai para um curso, você vai pegar um curso como um todo, mas você tem que olhar no que lugar aquela formação vai servir para o território. Como é que você vai tratar aquilo para poder isso chegar melhor para os alunos? Então, a gente fazia da formação dos professores até para eles acreditarem que a transformação é a partir deles. Não adianta querer ensinar sem primeiro refletir sobre o que é que eu quero aprender também, porque a gente aprende com os meninos. E nessa troca, a gente diz que o próprio facilitador, ele transforma a vida das pessoas e dele. Não adianta ninguém dar nada a ninguém. A gente faz troca. A gente faz troca o tempo inteiro. E eu só dou o que eu tenho. Eu não dou o que eu não tenho, eu não vou espremer para dar. Então, assim, a partir do momento que a convivência dessas relações pessoais chegam a essa formação
e cruza com a arte, a educação, é porque a arte é libertadora. Poxa, olha o exemplo desse cara aí, né? Olha o exemplo da professora aí. Libertou ela o quê? Fazer artístico dela, o desejo dela. Não adianta ela querer dar, ela tentou, mas não conseguia. E nem ela conseguia, e nem as pessoas aceitavam o formato, porque estava cru, entendeu? O que emociona, a arte emociona. A educação poderia fazer isso, mas ela não foi assim, assassinada por professores duros com ele mesmo e transformador da própria dor. Enquanto não se liberta, cara, a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente não ensinar, ou aprender, ou reaprender, ou facilitar a vida do outro, a gente não vai para lugar nenhum. A gente só pode ir atrás do sonho quando depois que você destruir tudo que está de ruim, que entrou para você, que recebeu. Sabe que é você ser na sala de aula, ser vista como uma pessoa que não serve para nada? Você descobrir com um professor que você é o espelho da vida do outro. Isso faz a pessoa acreditar e matar e destruir toda essa seda horrorosa que foi plantada na gente para vencer os abstratos. Eu sei que não é fácil, porque educador, professor que estudou numa escola pública, onde preto sentava na última cadeira, não tinha direito de falar. Se levantasse a mão, levantava com o dedo, morrendo de medo. E quando errava, era praticamente expulso da sala de aula. Como é que você vence isso com a arte? Não tem, sabe? Teatro, dança, música, sabe? Pintar, escrever, sabe? Fazer poesia, dizer poesia. Isso liberta. E aí a caixinha está preparada para a humanização da nova educação. Eu acho que eu deu para responder também a primeira, né? Deu para responder as duas, porque eu juntei, entendeu? Sim. Sobre a questão, essa coisa da formação, ela é contínua mesmo, não tem jeito. A rede, hoje, ela é contínua de 15 em 15, porque falar das minhas dores, falar do meu sonho, poxa, e ter alguém para escutar, alguém para me ajudar a refletir sobre o meu sonho, é um estalo. E se a educação pensasse que momento de sala de aula não é só para ensinar a ler e escrever, que a gente aprende a ler e escrever quando a gente aprende a ver. Quando a gente aprende a ver, acabou. Ninguém manda mais a gente pegar o livro para ler. A gente lê porque quer, porque acredita. Entendeu? Obrigado. Jamila, é isso aí, arrasou. Falou, realmente respondeu muito bem as duas perguntas, pelo menos para mim, acredito que para todo mundo aqui no chat está falando. Nesses 5 minutos ou menos, você falou de história da educação, filosofia da educação, com palavras possíveis de todo mundo entender. Realmente, você sabe do que você está falando. A resposta foi muito boa. E eu penso muito sobre isso lá no nosso núcleo educativo, que a gente recebe muita criança durante todos os dias para as exposições, né? E a gente tem um trabalho de mediação com essas crianças. E eu, Gabriel, que é o gestor, e os meninos do educativo, Eric, Maileide, Júnior, Amanda, vou aproveitar para falar, Gabriel, Larissa, acho que esqueci alguém, Guilherme, a gente sempre se apropria de tudo que vai acontecer ali antes de encontrar com os meninos, porque, como você falou, primeiro a gente tem que se apropriar, né? Porque sem autonomia o trabalho não existe. E isso é uma coisa que a gente luta muito e você falou muito bem, me veio isso aqui. Para encerrar, o professor Leandro de Campos pediu a organização do evento, nós, né, se for possível, eu vou ler. Pessoal da organização, por favor, deixe esse vídeo disponível para outras pessoas assistirem.
o que foi compartilhado aqui hoje precisa chegar para mais gente. Por favor, considerem essa possibilidade. Obrigado, professor Leandro. Acho importante, a gente vai ver como é que a gente faz isso. Gente, vamos encerrar. É uma pena, foi maravilhoso, sabe? Eu estava muito emocionado, porque é o primeiro evento do educativo, né? É o primeiro seminário nosso, e eu sabia que ia ser maravilhoso. Eu até fiquei pensando, meu Deus, o tempo é tão curto, né? Mas é bom deixar todo mundo com sede, com gostinho, para ver o filme do projeto do Gustavo, para procurar informações sobre o Jamac, ver o Jamac, o trabalho lindo, sabe? E ver o Reprotar e o trabalho da Jamira, do Centro Cultural dos Alagados. É emocionante, vale a pena. Diz assim, todo mundo pode fazer diferença, todo mundo pode fazer educação, todo mundo pode transformar. Eu sei que é difícil, mas esse povo está dizendo, ó, gente, é por aqui, sabe? E não tem receita, mas é querer, né? Como Jamira mesmo disse. Gente, está todo mundo agradecendo, é maravilhoso. Não dá nem para ficar lendo, porque o tempo... Amanhã, nós temos a mesa que eu não copiei aqui e eu esqueci, mas é a segunda mesa do nosso evento, segunda e última. Vão ter pessoas maravilhosas, Nadir Cruz, o professor Anderson Silva, e o Wanderson Flor, desculpe, e o professor... eu vou lembrar, meu Deus, tenho que lembrar, gente. Ele é o autor do Pedagogia da Encruzilhada, é o professor Luiz Rufino. Luiz Rufino, obrigado. E o professor Luiz Rufino, são inspiradores, sabe? Amanhã estão com a gente, o nome da mesa é Tradição e Coletividade, o terreiro como espaço de experiências e resistências. E a Nadir Cruz, que eu não sei se eu falei, que é a presidente do Boi da Floresta, que tem um trabalho na comunidade dela também, uma mulher maravilhosa, poderosa, e aí, daqui de São Luís, do Maranhão. Gente, quem não conhece, procurem conhecer o São Luís, o Boi é a coisa mais linda, eu falo isso para todo mundo, porque realmente é um espetáculo. Eu vou encerrar aqui, agradecer a Jamira, muito obrigado. Quero participar amanhã, quero o link para poder, viu? Tá bom, tá certo. Assistir o pessoal. Tá Viu? bom. Tá. Jamira, a Gustavo, maravilhoso, meu amor, querido. Muito obrigado. E a Mônica, minha querida, abrilhantou também nosso espaço. Muito obrigado, viu? Por ter contado sua história, a história do Jamac, que é a mesma, né, praticamente. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. E até amanhã, gente. Jamira, show. Gustavo, maravilhoso, show. Tá um negócio aqui. E muitos agradecimentos. Tá bom. Muito obrigado e uma boa noite. Quero agradecer às meninas da tradução, Michele e Diana. Muito obrigado pelo trabalho. Lindas, maravilhosas, articuladas. Eu ficava olhando assim. Muito bom. Muito obrigado, gente. E até amanhã. Tchau, queridos. Tchau, pessoal. Boa noite. Foi maravilhoso. Posso casar? Uhum.